Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bom, irmãos, mais uma oportunidade, mais um domingo, glória a Deus. Domingo passado nós tivemos o culto da alegria. Domingo passado nós tivemos o culto da família, onde aprendemos que a nossa fé em nosso Senhor Jesus tem que ser sempre maior do que qualquer dor. Diante de qualquer situação, diante de qualquer tempestade que vier na nossa vida, a gente tem que confiar e buscar em oração a presença de Deus nos preenchendo a todo tempo. E hoje, o Senhor nos concedeu culto da alegria. Glórias a Deus. No culto da alegria, hoje eu queria trazer para os irmãos uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao 11. Eu sei que os irmãos vão me perguntar, mas o que tem a ver uma palavra de arrependimento com a palavra de alegria? É porque Deus nos revela de várias formas em uma palavra. E hoje eu queria dividir com os irmãos um pouquinho sobre alegria momentânea e alegria da salvação. Amém? Então vamos ler essa mensagem. Glória a Deus. Uma tarde Davi se levantou e depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher. Soube que era Betseba, filha de Eliá, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros buscassem e trouxeram, e Davi teve relações com ela. Era Betseba, tinha justamente terminado o ritual mensal de purificação, e ela voltou para casa, e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi, contando isso. Davi então mandou essa mensagem para Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo, e Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou se Joabe e as tropas estavam bem, como estavam indo na guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu dali e Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu junto ao palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: homens de Israel e de Judá estão longe na frente de batalha e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderei fazer isso. Amém. Aqui nesse momento a gente vê que o rei Davi era para estar lá na frente de batalha, lutando com seus homens e lutando pelo povo de Israel. Mas naquela tarde ele preferiu ficar em casa. Por quê? Queria descansar, queria dormir. Então, ao acordar, ele foi dar uma volta no terraço do palácio. E logo ali ele avistou uma linda mulher se banhando. Mais que depressa, ele quis saber quem era aquela mulher e pediu que a trouxessem ela até ele. Então, os seus soldados obedeceram, afinal ele era o rei, foram lá e trouxeram. Aquela mulher era Betseba, esposa de Urias, o heteu, e filha de Eliá. Urias era o seu soldado, que estava lá na sua frente de batalha, guerreando por ele enquanto ele estava descansando em casa. E Betseba tinha acabado o seu ritual mensal de purificação. Então, o que acontece? Quando Betseba chega ao palácio, naquele momento, conversa vai, conversa vem, ela fica com ele, e ao passar do tempo, voltando para casa, descobre, alguns meses depois, descobre que estava grávida e não mandou avisar ao rei. Logo, o que acontece? O rei já começa a pensar uma maneira de resolver aquela situação. Então, ele mandou uma carta para o seu comandante Joabe, pedindo que Urias voltasse, porque ele queria que Urias ficasse com ela e o filho, como se fosse de Urias. Só que naquele momento, entrou essa alegria de momento. O que é alegria de momentânea? É uma emoção passageira que, em resposta a um evento ou experiência agradável. Desejos, vontades, sabe, irmãos? Ali, naquele momento, Davi esqueceu que Betseba era esposa de Urias, um dos seus soldados, e que ele era rei de Israel, um homem temente, obediente a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Ele esqueceu de tudo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele, todas as bênçãos, mudanças e onde ele estava. O que aconteceu? Que naquela alegria de momento, aquela alegria de desejo, ele colocou tudo no cantinho e foi viver o que ele quis viver naquele momento, sem pensar nas consequências, sem pensar na vida da mulher ou na própria vida. O que acontece?
Quando permitimos que essas alegrias momentâneas entrem na nossa vida, elas vêm para poder destruir tudo que você já conquistou. Ela vem para destruir até a felicidade que é verdadeira e plena, porque a felicidade é como um amor. A alegria é como uma paixão, ela é passageira. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque para não errar como Davi fez naquele momento. Porque muitas das vezes, hoje, as redes sociais estão acabando com as pessoas. Porque as pessoas estão permitindo. Tem vezes que algumas pessoas postam fotos na internet, no Facebook, no Instagram, e como a gente sabe que nem todo mundo que tá lá tem o pensamento igual ao seu, às vezes você coloca uma foto, a pessoa vai lá, coloca um coração, fala você tá linda, e você, se não tiver uma consciência firme em nosso Senhor Jesus, o que você faz? Você deixa aquela alegria momentânea, coisa rápida, roubar de você o que você já tá ali, ó, cuidando há muito tempo, que é a sua alegria, a sua felicidade verdadeira em Deus. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Essa palavra, ela não é pregada para quem está lá fora. Ela é mais pregada por quem está aqui dentro. Porque hoje nós sabemos que a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira. Que nós cremos no Senhor que vai nos salvar. Que vai fazer que nos ajuda a caminhar para a salvação. Mas se a gente, por um momento, em uma foto, em uma mensagem, a gente perder esse equilíbrio, a gente termina pecando como Davi fez. E não é só numa foto, não. Nós cristãos, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, algumas pessoas se sentem rejeitadas, porque pessoas são tiradas da sua vida, porque Deus quer tirar. E às vezes chegamos em festas, chegamos em ambientes que as pessoas que estão lá curtindo aquela alegria momentânea, bebendo, se divertindo de uma maneira tão triste, que tem pessoas que parece que o que elas estão vivendo no momento é a melhor coisa da vida, e não é. Se você chegar ali no centro da cidade, você vê pessoas que estão aprisionadas, oprimidas, que vivem ali um momento que parece que estão numa alegria de puro êxito. E você que está de fora, se olhar, pensa, nossa, aquela pessoa ali está alegre, né? E não tá. Você vê tristeza, você vê opressão do inimigo na vida daquelas pessoas. Mas elas se deixam parecer que estão felizes naquele momento. Então, se você chega numa festa e você se sente ali sozinho, aí a pessoa chega e fala, não, senta aqui com a gente. Não senta, só você toma um refrigerante. Aí do refrigerante você pensa, toma esse vinho. Não, só o vinho não vai tirar do que é isso. Você vai deixar de ser crente por isso, não? Aí você toma um vinho. Você tá pecando? Não, porque beber um vinho não é pecado. Pecado é você se embriagar. Mas se você já permitiu um copinho de vinho, esse sinal que você não está totalmente convicto no que você está fazendo, que é servir ao nosso Senhor Jesus. Então, essa alegria momentânea, ela é perigosa, principalmente para cristão. Ela é muito perigosa. Então, aqui a gente tem que ter o quê? Cuidado, sabe, irmãos? Porque quando Davi deixou que essa alegria de momento entrasse no coração dele, ele pecou contra Deus e contra o seu povo. Quando Deus viu tudo aquilo ali, que ele começou a precisar de inventar mentiras, ele precisou de planejar planos, e por um momento ele pediu a Joabe, já que ele viu que Urias não ia voltar para casa, que ele permitiu. Ele foi lá e arquitetou um plano para tirar a vida de Urias. Olha para vocês ver que ponto que aquela emoção que ele viveu numa alegria chegou ao ponto de trazer uma tragédia. E a gente tem que pensar que isso não é só na Bíblia, não. A gente tem que pensar que isso acontece nos dias de hoje. Infelizmente, tristemente, está acontecendo. E ali Deus se entristeceu, porque quando ele disse, retire e deixa que ele seja morto, Deus se entristeceu. E Deus falou com ele, eu te dei tudo que você queria, te dei mulheres, te dei uma vida, te dei você é rei. Mas por um momento você, meu filho, esqueceu de tudo que eu fiz por você, de toda a bênção que eu te dei, toda a mudança, toda a transformação de quem você é hoje. Davi fez isso, irmãos. E hoje em dia, é triste falar, mas a gente cristão está deixando isso acontecer também. Porque a gente está esquecendo de tudo que Deus fez na nossa vida. Só que a gente não pode esquecer que Deus é amor e justiça. As pessoas costumam pregar somente o amor e esquecer da justiça. As pessoas esquecem que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que hoje houvesse justiça. Então, a gente tem que reconhecer que Deus, quando disse para ele, mas o Senhor não gostou do que Davi havia feito. A gente não pode tirar
a nossa atenção do Senhor, porque a gente erra, a gente desanima, a gente desiste. Mas, graças a Deus, Davi reconheceu o seu erro diante de nosso Senhor e deixou o Salmo 51 para nos alertar daquilo que tinha acontecido. Davi deixou: ó Deus, cria em mim um coração puro, me dá vontade nova e firme na tua presença. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. O nosso Senhor Jesus que morreu na cruz. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Tá vendo como que numa palavra de arrependimento a gente aprende o que é a gente ter controle de uma emoção e não confundir um momento com o que realmente nos interessa, que é ficar ao lado e ser verdadeiros, fiéis ao Senhor? Porque aqui Deus nos ensina sobre a alegria da salvação, que refere à felicidade, satisfação encontrada na fé cristã e na crença em Jesus Cristo, que Jesus morreu por mim e por você, para que tenhamos um dia que seremos salvos na presença dele. Um dia realmente fugiremos tudo e estaremos livres de todo esse mal que há aqui. Mas para que a gente consiga alcançar essa salvação que Jesus sofreu naquela cruz por mim e por você, para que hoje a gente conseguisse chegar a alcançar aquela salvação, essa salvação linda, o Senhor nos diz que devemos preencher em Deus, devemos ter uma alegria que não se esgota, mesmo na tempestade, devemos ser dependentes de Deus, orar e buscar a Deus, confiar em Deus e ser como José do Egito, que foi tentado pela esposa de Potifar, mas disse não. Eu sou temente a Deus, eu sou temente ao meu patrão. Ele foi obediente. Ele sofreu as consequências de uma coisa que ele não fez? Sim. Mas ele não foi errado com Deus. Hoje, se você chegar ali no centro da cidade, você vê tantas pessoas oprimidas, tantas pessoas tristes, pessoas que querem sair daquilo, mas não têm forças. Mas você vê também pessoas que querem continuar com aquela situação que estão vivendo. Mas hoje eu e você estamos aqui na casa de Deus, sabe? Nós somos salvos pelo Senhor. Ele olhou por nós, Ele teve misericórdia de nós. Não é que Ele não tenha misericórdia daquelas pessoas, mas em algum momento aquelas pessoas precisam buscar força dentro de si para negar o pecado. É por isso que quando nos afastamos de Deus, da comunhão com Cristo, terminamos ficando com a vida vazia. E a gente não precisa de ir tão longe. A gente vê pessoas que andam pelas ruas bem vestidas, pessoas que comem bem, pessoas que têm uma casa, têm um trabalho, mas se sente o quê? Pessoas vazias, pessoas tristes, que acham que em meio a uma bebida, a uma curtida, a uma festa, vai encontrar alegria. Não vai, porque a verdadeira alegria, a alegria da salvação, a gente encontra no nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu naquela cruz para que eu e você hoje estamos aqui, estamos aqui, firmes, buscando a presença do Senhor. Então, irmãos, quando algum momento essa alegria momentânea querer afligir o seu coração, atentar o seu coração, atrapalhar a sua vida, a sua família, fala não. Seja firme, seja obediente, seja temente a Deus, assim como José do Egito foi, e não aceite que isso venha atrapalhar a sua verdadeira alegria na salvação em Cristo Jesus. Porque, como diz em Romanos capítulo 2, versículo 2, não deixar que as coisas do mundo atrapalhem a sua mente, sabe? Fazer que as coisas do mundo sejam nada para você. Nada, você não precisa do mundo para viver, você precisa do amor do nosso Senhor, que é tudo que precisamos, é a água viva que precisamos para nos renovar todas as manhãs e ser grata a Deus por tudo. Pelo simples fato de você, muitas das vezes, que a gente vê pessoas que reclamam de estar acordando. O simples fato de você poder levantar de manhã cedo, abrir os olhos e falar bom dia, Deus, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Mais um dia, Pai, eu te agradeço por estar vivo, já é um motivo de você se alegrar na sua salvação. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem a mão no seu coração e repetissem: cria em mim, ó Deus, um coração puro e me dá uma vontade nova e firme. Não expulse de mim a tua presença, nem tire de mim o Santo Espírito. Dai-me a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente ao Senhor. Amém? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova um espírito inabalável. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que a graça e a misericórdia do Senhor estejam constante e fiel aos nossos corações e que possamos ser obedientes e tementes a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.